A salvação e a graça. Há alguns parece que queremos tirar o mérito de Jesus na salvação do homem ainda não resgatado, pelo fato de propormos a tese bíblica de que, no processo de resgate do homem, faz-se necessário a obediência aos mandamentos de Deus. Na tese que temos buscado provar biblicamente, temos evidenciado que a lei é a primeira condição imposta por Deus para tudo na vida de um verdadeiro cristão. Mas isso não é bem aceito pela maioria dos que se professam cristãos e, dentre esses, alguns que imaginam que deliramos quando falamos sobre isso. E no sábado eu estive visitando uma comunidade evangélica, tendo participado do estudo bíblico que ali foi feito na ocasião. E nessa oportunidade tentamos mostrar revelações recebidas sobre as Sagradas Escrituras e atinente ao processo de salvação, ocasião em que fomos resistidos pelo líder daquela comunidade, o qual, além de se opor à nossa tese, ainda disse que estávamos querendo tumultuar o estudo bíblico. E qual a tese que propomos na ocasião? Uma delas é a de que a lei de Deus concede salvação. E se isso não estivesse de acordo com as Sagradas Escrituras, certamente que eu seria um mentiroso. Mas é bíblico, embora nos pareça que alguns não entendam isso devido aos seus olhos estarem untados ou devido à ideia corrente de que o varão Jesus é o Salvador e que a salvação não depende do mérito de ninguém. Que ele pagou o preço do resgate do homem e que este não precisa obrigatoriamente obedecer à lei de Deus para ser salvo. E, para que reforcemos aquilo que temos proposto e manifesto nos trabalhos que temos elaborado como tese, vamos destacar aqui alguns pontos que julgo ser necessário a fim de trazer luz a alguns que vêm sendo enganados por seus líderes ou que partilham da ideia que eu julgo ser enganosos sobre a salvação. Existe um texto bíblico no qual o salmista diz: "Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza." Salmo 71, verso 3. Este segundo a edição revista e corrigida. Esse texto não está desse modo em algumas versões da Bíblia, mas de um modo que engana aqueles que não estão instruídos. Mas digamos que esse texto é suspeito, que não está correto. Vamos então recorrer a um episódio havido entre Jesus e um mancebo que o procurou para saber como herdar a vida eterna. Vejamos o texto na íntegra. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: "Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?" E ele disse-lhe: "Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos." Mateus 19, versos 16 e 17. Ora, mas a condição para a salvação, segundo um conceito corrente no meio evangélico, não é aceitar a Jesus? Então, por que Jesus propôs àquele mancebo guardar os mandamentos como condição para obter vida eterna? Jesus poderia dizer simplesmente: "Me aceita como Salvador e pronto, serás salvo." No trabalho que elaboramos com o título A Lei Perfeita, sob o título Mim, Comigo, elaboramos a tese bíblica de que muitas vezes, quando Jesus falava referindo-se a si próprio, ele estava referindo-se à sua palavra ou à sua lei, a qual o representa. Se não, vejamos. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Mas como alguém vai entrar por Jesus? Veja: "Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos." Malaquias 2,8. Então o caminho é a lei. Com relação à verdade, disse Jesus que ele veio para dar testemunho da verdade. Disse-lhe, pois, Pilatos: "Logo tu és rei." Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." João 18,37. Que é ela? Veja: "A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade." Salmo 119, 142. Então Jesus não veio dar testemunho de si como pessoa física, mas da sua pessoa jurídica, a sua palavra, que é a sua lei, a qual o representa. E com relação à vida eterna, vejamos. Disse Jesus: "E sei que os seus mandamentos são a vida eterna." João 12,50, última parte. Então, quando ele disse em mais de uma ocasião que ele é a vida, ele referia-se não à sua pessoa física, senão à jurídica, a sua palavra ou lei. Outro sim, Jesus também falou: "Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo." João 1,17. Do que se infere que a verdade de Deus, a qual é a lei de Deus, foi dada pelo próprio Jesus ao seu povo e ratificada por ele mesmo no Monte Sinai. Mas alguém diria: o texto está dizendo que a lei foi dada por Moisés. Mas se a verdade é a lei de Deus, e esta foi dada por Jesus, embora ele não tomasse esse nome naquele tempo, então conclui-se que a lei que foi dada por Moisés foi a cerimonial, a qual o próprio Deus, Jesus e os apóstolos chamam de lei de Moisés. Malaquias 4,4, Lucas 24,4, João 7,23, Atos 13,39, 28,23 e 1 Coríntios 9,9.
E quando Deus elegeu o povo que saiu do Egito como seu povo, a condição para que ele fosse povo santo passava obrigatoriamente pela obediência aos mandamentos de Deus. Veja, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Deuteronômio 28:9. A única coisa que Deus falou de viva voz para o povo saído do Egito foi os seus mandamentos. E no texto que isso declara, diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo, Êxodo 21, e passa a enumerar os seus mandamentos. As demais coisas ele as deu pelas mãos de Moisés, razão porque são chamadas de Lei de Moisés. No texto com o subtítulo Justificados por Cristo, mostramos que Cristo é a pessoa jurídica de Deus, enquanto que Jesus é a representação física de Deus. Hoje costumam chamar a Jesus de Jesus Cristo, mas o correto é chamá-lo de Jesus o Cristo, como sendo este nome um adjetivo de Jesus. No julgamento de Jesus, os anciãos perguntaram-lhe, és tu o Cristo? Dize-no-lo. Jesus replicou, se vou-lo disser, não o crereis. Lucas 22:67. Em outra ocasião disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. João 10:24. Então eles sabiam, pelas profecias, que a palavra de Deus, que é Cristo, se faria carne e habitaria entre os homens, ou entre os humanos. E um texto de Isaías já isso previa ao enunciar o seu nome, Emmanuel, que significa Deus conosco. E vamos ainda mais fundo provar essa nossa tese bíblica. Sobre o povo de Israel, escreveu Paulo, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 1-8. O texto que Paulo refere-se do versículo 5 8 foi tomado do Pentateuco. Veja, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não-lo faça ouvir para que o cumpramos, nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar para que não-lo traga e não-lo faça ouvir para que o cumpramos, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprir. Deuteronômio 30, 11-14. Portanto, o que Paulo chama de Cristo é o que Moisés chamou de palavra e mandamento. Além do que Paulo diz que o Israel não conheceu a justiça de Deus, e isso está acontecendo com muitos que se têm como cristãos, pois não entendem que a justiça de Deus são os seus mandamentos. Veja, os teus mandamentos são a justiça. Salmo 119, verso 172, última parte. Além do que, sobre a graça, diz o Espírito Santo por Paulo que, para que, assim como a morte reinou pelo pecado, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:21. Então, ainda que alguns queiram fugir da obrigação de observar os mandamentos de Deus, este, sendo a justiça de Deus, reina na graça, já que esta reina pela justiça. Oliprestes, missionário.